Jesus, Jeová, é glória daqui, é glória de lá. Amém! A cocaína vai sair do teu nariz, a maconha vai sair da tua boca, a cachaça, a bebida, a prostituição. Porque eu interesse em nome de Jesus. Levanta a mão e dá glória! Da glória! Da glória! Terra! Marcos Pereira, um pastor, um religioso. Hoje um homem preso, acusado de abusar de fiéis no Rio de Janeiro. Uma investigação jornalística do Conexão Repórter. E pela primeira vez, diante das câmeras, o relato de supostas vítimas e de testemunhas que falam abertamente. Eu tentei me nervosa e quando eu virei que eu olhei pro rosto dele, ele abaixou a calcinha. As acusações procedem? Não procedem. Nenhuma delas. São todas falsas, são todas mentiras. O pastor conhecido por pregar entre os mais perigosos bandidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Derrubar criminosos com um simples toque. É visto também como um homem capaz de promover encenações para parecer como herói, de enganar, manipular, de ordenar atos criminosos. Muitas das vezes ele fazendo cultos dentro dos presídios, ele incitava presos a fazer rebelião. O senhor está querendo dizer que o pastor planejava a rebelião? Assim, é. Afinal, quem é o verdadeiro homem atrás do líder religioso? Eu acho ele um monstro. Você confirma que presenciou o pastor Marcos Pereira ordenando 4 execuções? Confirmo. Quem eram essas 4 pessoas? Uma mulher e 3 homens que sabiam demais. E a mulher por que razão? Porque ela não queria sair com ele. Uma entrevista decisiva. Você tem absoluta certeza de que nada será provado contra o senhor? Tenho certeza. Por quê? Mesmo relação sexual consentida, o senhor jamais manteve com membros da igreja? Boa noite. No Conexão Repórter de hoje, a prisão do pastor Marcos Pereira. Estamos na entrada do complexo penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. São 25 presídios e cerca de 20 mil presos. Entre eles, o líder da igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias. O pastor Marcos Pereira é acusado de ter estuprado 6 mulheres da igreja, mas o número pode chegar até 20. Há também acusações de homicídio, lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas. Quem é, afinal, o pastor Marcos Pereira e por que ele acabou aqui, atrás das grades? Aqui, Roberto Cabrini. E este é o Conexão Repórter de hoje. Noite da última terça-feira, São João de Meriti, Baixada Fluminense. Um carro de cor branca acaba de ser interceptado por viaturas da Delegacia de Combate às Drogas. Na direção está Marcos Pereira. O homem que ficou conhecido por fazer cultos em presídios. Entre os mais perigosos bandidos, é agora um homem na mira da justiça. Contra ele, 2 mandados de prisão preventiva por estupro. O carro é revistado. Nessas imagens, o religioso aparece ao celular e fala compulsivamente. Do lado de fora, os fiéis que o acompanham conversam com os agentes. Alguns minutos se passam. Até que o líder da Assembleia de Deus dos Últimos Dias desce do veículo e segue para a viatura policial.
cenário, a delegacia. Tentativas de explicação. E elas são muitas. As acusações são graves. Vão de estupros a assassinatos, passando por envolvimento com o tráfico de drogas e planejamento de ações criminosas. Do lado de fora, fiéis fazem uma vigília, num tom de indignação. Pai amado, Pai querido, vai desfazer nesse plano de Satanás contra a tua igreja, meu Deus. Abençoe e nos dá vitória, em nome de Jesus, e todos digam amém. Os principais acusadores, pessoas que estiveram ao lado do pastor, além das vítimas de seus supostos crimes. As denúncias surgem há um ano. O passo a passo dessa história e seus desdobramentos é o que mostramos a partir de agora. Foram dias convivendo com o polêmico pastor. Não te desampararei. Na época, registramos seu trabalho. E constatamos como o poder de sua palavra atrai seguidores e faz com que bandidos endurecidos pela violência se rendam, se desarmem. Por que os traficantes o respeitam? Por causa do poder de Deus e pelo fato de eu não ter vínculo nenhum com eles. Eu não sei de onde vem a arma dele, de onde vem a cocaína, onde ele mora, onde é a casa dele. Todo demônio, amém, fala assim, glória a Deus. Isso. O acesso do pastor Marcos Pereira aos criminosos sempre chamou atenção. Sempre gerou suspeitas. O homem reconhecido pela comunidade como a pessoa que tem a missão de expulsar os demônios, chega ao palco, sobe e, finalmente, toma o microfone. Quem está sentindo aqui a presença de Deus, levanta a mão e dá glória! E como numa mudança de ritmo, o batidão se transforma. Jesus vai mudar esse baile! Vira uma espécie de rave gospel. Pode soltar o funk de Jesus! É glória daqui, é glória de lá. Jesus, Jeová, Amém! A cocaína vai sair do teu nariz, a maconha vai sair da tua boca, a cachaça, a bebida, a prostituição, porque eu entrei aqui em nome de Jesus. Levanta a mão e dá glória! Depois da pregação, é hora da sessão descarrego. Da glória! Terra! O pastor convida as pessoas que querem participar, que querem expulsar os demônios. E elas vão subindo ao palco. Olha pra mim, rapaz. Veja os olhos. Começa o que os fiéis acreditam ser a luta do bem contra o mal. É hora do show de Marcos Pereira. Sai, amarração do demônio. Segura, segura que vai cair. Caiu. Sai, amarração do demônio. Segura, velho. Segura, vaguinho. Queima todo o mal, toda a iniquidade, todos os vestígios. Sai! Amém. Sai! Amém. Segura que ele pesa. Vai, sai! A voz forte que o caracteriza toma conta do baile. Agora levanta a mão mais alto e fala: Satanás! Tu tá derrotado! Na minha vida! Em nome de Jesus! Todos ficam paralisados. Que tá invocadinho aí, tu vai se converter também! Todos agora à mercê do poder enigmático do pastor. Perdeu, capeta. Ao presenciar essas cenas, uma pergunta é inevitável. O que afinal essas pessoas sentem ao serem tocadas pelo pastor? Quando eu soprar, vai sair todo mundo, ele vai levantar. Bate palma para Jesus. Sugestão? Ou simplesmente fé? Documentos em forma de imagens. E são eles justamente o fio da meada para o início de uma série de acusações contra o pastor. Tenho certeza que ele é uma bactéria, um vírus que entra na mente de traficantes para que façam aquilo que ele quer. E o que ele quer? O que ele quer aparecer, o que ele quer é o poder. É isso que ele quer. O escândalo envolvendo o nome de Marcos Pereira vem a partir dos depoimentos desse homem. José Júnior é fundador do Afro Reggae, uma ONG que desenvolve projetos culturais em comunidades carentes.
Um homem com livre acesso aos morros cariocas, onde muitas vezes o tráfico de drogas impera. Os caminhos de José Júnior e Marcos Pereira se cruzam entre os anos de 2006 e 2007. As pessoas falavam muito dele para mim, né? E falavam de mim para ele também. Então, assim, como a gente faz mediação de conflito, era até um termo que ele nunca tinha ouvido falar antes. Eu que falei para ele que ele fazia mediação de conflito, sempre buscaram nos aproximar. Segundo conta, foi em sua companhia que Marcos Pereira, pela primeira vez, colocou os pés em uma penitenciária carioca. Nesse momento, o pastor Marcos Pereira está chegando à carceragem da Polinter aqui em Pavuna. Ele vai fazer o trabalho que ele próprio classifica como expulsão de demônios. O pastor entra com sua filha, sua assistente, sem nenhuma dificuldade. Os dois parecem velhos conhecidos dos funcionários. E então o pastor é saudado pelos presidiários. Não demora muito e o pastor começa seu trabalho. Primeiro, por entre as grades. De mãos dadas, com os encarcerados, ele reza. Depois, o pastor ousa ainda mais. Entra no ambiente onde estão todos os presos. Gente altamente perigosa. Ele toma um microfone e começa o que ele chama de procedimento de afastar o mal. Eu vim aqui agora, neste momento, para que você seja liberto da maconha, da cocaína, do cigarro, das armas de fogo e das facções. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que só quem liberta é Jesus. Os presidiários ouvem atentos às palavras do pastor. E se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Cantam. E em poucos minutos, a atmosfera do ambiente ganha outro ar. E o espaço se transforma em uma espécie de igreja. Tecnicamente, o que o senhor fez aqui? Aqui eu fiz uma oração por ele e o espírito que estava dentro dele caiu. Que é o demônio que faz ele roubar, faz ele fazer coisa errada, usar droga, lá o demônio, como é que está manifesto. Olha na cara dele toda torta. Você sentiu o que aconteceu? Agora? É. Se liberto, leve. Graças de Deus. Você se sente mais leve? Qual é a ligação do pastor Marcos Pereira com o narcotráfico? Olha, ele mente, ele ilude os traficantes, muitos deles, né? Ele passa uma visão de líder espiritual, coisa que ele não é. E ele, de alguma maneira, tira proveito dessa relação. Até por forma. Financeiramente, mentindo, cobrando dízimos. Ele faz redutos eleitorais nessas favelas, né? E aí ele acaba vendendo e fazendo outros tipos de acordo. Em nome de Deus. Eu vou ficar muito feliz que logo, aqui no Rio de Janeiro, né, quando a pessoa vai presa, usa uma camisa verde e raspa a cabeça. Eu não vejo a hora de ver ele com a cabeça raspada, com a camisa verde, e sendo transferido para presídio federal, que nem aqui ele pode ficar, porque esse cara é o maior bandido da história do Rio de Janeiro. Ao lado de Júnior, nas ameaças de morte, está um antigo homem de confiança do líder da Assembleia de Deus dos últimos dias. Trata-se de outro pastor, Rogério Ribeiro de Menezes. Foram 17 anos na igreja. E durante 6, ele foi o braço direito de Marcos Pereira. Rogério revela detalhes dos bastidores envolvendo as aparições públicas do líder religioso. Em seus resgates às comunidades e presídios cariocas. Muitas das vezes ele fazendo cultos dentro dos presídios, ele incitava presos a fazer rebelião. Se tiver algum probleminha aí, me chama, manda me chamar, entendeu? Pô, não entrega na mão de qualquer um não, manda me chamar para poder negociar a rebelião. E eu já tive com ele, do lado dele, em muitas rebeliões, umas 6 ou 8 rebeliões, eu estive do lado dele. O senhor está querendo dizer que o pastor planejava a rebelião? Planejava a rebelião. Para depois aparecer? Para depois aparecer. Como pacificador? Como pacificador. O senhor viu isso acontecendo? Vi acontecendo. Muitas vezes? Muitas vezes. Peraí, não. Vai esculachar, vou parar o curso, né? Nunca aconteceu isso? Em presídio nunca aconteceu isso.
O senhor chegava a questionar, pastor, isso é errado? Não, não chegava. Por quê? Não chegava porque, ô Cabrini, assim, o que ele impunha, ele colocava ali na igreja dele, o seguinte, ele colocava ordens. Assim, eu não tinha uma casa, nesse momento eu não tinha uma casa. Eu dependia de um aluguel dele, eu dependia de uma cesta básica dele. Assim, a minha mente... Mas o senhor tinha consciência de que era algo errado? Algo errado. Entendeu? Mas não conseguia resistir a isso? Na verdade, a minha mente ali era uma mente cauterizada, tá entendendo? Eu estava ali manipulado, eu estava ali com a minha mente dominada por ele. Rogério fala com a autoridade de quem sempre esteve ao lado de Marcos Pereira em suas expedições de fé. Nestas imagens, ele aparece com o pastor durante uma pregação na Polinter. Que outros atos criminosos o senhor presenciou ali dentro? Presenciei, por exemplo, pessoas como fosse resgatada, amarrada para morrer dentro de favelas, entendeu? Como nestas imagens a que tivemos acesso, registradas a partir de uma denúncia anônima. O que vocês iam fazer com ele? Vocês iam matar ele? Na bala. Segundo ele, a vítima quebrou as regras do crime organizado. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, não faz isso não, não faz isso não. Amém? Para os traficantes, um crime de sentença certa. Pega ele aqui. A morte. A cena que presenciamos impressiona. Neste momento, o Pai Eterno, nessa hora, todo demônio, todo destino, sai! Essa rapaziada sai embora, todo mundo lá fora, geral. Sai! A partir de agora, esse homem tem uma dívida com o pastor Marcos. O meu trabalho é um trabalho sério, né? Então, o que acontece? Eu vou levar ele, vou recuperar, ele vai dar a palavra dele aqui, que vai ficar na igreja. Em nome de Jesus. Tu vai ser um crente, vai vir pregar a palavra. Amém. Vai mostrar para ele na prática que Deus liberta, que Deus salva. Amém? Amém. A equipe do pastor trata de acompanhar o homem debilitado. Fala pra mãe dele que ele tá indo pra igreja. Bota no carro rapidinho, bota no carro rapidinho. Ele será levado diretamente para a sede da igreja. Senhor, muito obrigado, Senhor. Pastor Marcos, muito obrigado. Muito obrigado. Nesta cena, a vítima pronta para ser executada é ameaçada pelo criminoso. Tá pensando que ele tá aí te mata na frente dele. O homem foi torturado. Está com a cabeça toda coberta com fita adesiva. Um ritual que os traficantes costumam fazer antes de executar as vítimas. Momentos depois, a equipe do pastor Marcos aparece em ação. Por favor, calma, rapaz. Respira. Vambora. Calma aí, qual é teu nome? Mauri. Calma, vamos descer logo daqui pra evitar que... São instantes tensos. Telefone, cara. Meu rosto, por favor. Calma, rapaz. Enxergar. Calma, rapaz, tu vai ver a luz. Aos poucos, a vítima vai sendo libertada. As fitas adesivas retiradas. Para a equipe do pastor, mais uma noite vitoriosa. Diante da figura do pastor Marcos, homens se curvam. E mesmo que por um instante, deixam de lado suas faces mais obscuras, mais violentas. A gente resgatava essas pessoas, né? E algumas realmente estavam machucadas, né? Machucada pelos traficantes, levada para a igreja, mas tinha outros casos que as pessoas não tinham nenhum arranhão. Ele falava, pô, essa pessoa nem parece que foi tirada da morte. Pô, que isso, rapaz? Tinha que pedir para os traficantes para poder bater nela, dar uma surra nela. E ele chegou a fazer isso? Ele chegou a pedir? Chegou a pedir para mim, entendeu? Se possível até... Pediu o que exatamente? Pediu para poder... Pô, a pessoa que aparecesse amarrada para ser morta, né, dada pelos traficantes, se não tivesse nada, pedir para os traficantes bater nela, na pessoa, dar até um tiro na mão. O que vocês iam fazer com ele? Vocês iam matar ele? Tacar ele na bala. Pô. Segundo o ex-braço direito do líder religioso, Marcos Pereira cobrava até R$20 mil os chefões para pregar nas favelas. Outras quantias também eram exigidas, conforme relata esta outra testemunha, um ex-traficante.
Quando eu saí do crime, o único lugar como que eu me senti seguro no momento foi lá na igreja dele. E quando eu saí do crime, o dinheiro que eu saí do crime, eu tive que dar 10% para a igreja dele. Pro resto, pros outros 90%, ficar limpo perante Deus. Manhã da última quarta-feira, Marcos Pereira é transferido para o conjunto de presídios de Bangu, na zona oeste do Rio. Já veste seu uniforme. Agora o pastor está em uma cela comum. Um lugar bem diferente de seu luxuoso apartamento na Orla Carioca, avaliado em 8 milhões de reais. O imóvel está em nome da igreja e, segundo a polícia, também servia como palco de muitas orgias do religioso. 6 mulheres o acusam. A primeira a falar é a atual esposa do pastor Rogério Menezes. Ela aceita ser identificada, mas pede para que seu rosto não seja mostrado. E o que aconteceu? Aí ele começou a alisar o meu braço, aí começou a alisar, passar a mão por baixo do meu vestido, que na época não era nem roupão, passou a mão por debaixo do meu vestido, colocou a mão dentro, aí quando ele foi colocar a mão dentro da minha calcinha, ele falou, não, eu não vou fazer nada com você, não. E eu fiquei orando, falando, ele pegou, mandou deitar de bruços. Aí quando ele mandou deitar de bruços, eu falei que não. Aí ele pegou e falou, eu não vou fazer nada com você, não, pode confiar em mim. Aí eu tentei me nervosa. E quando eu virei, que eu olhei pro rosto dele, ele abaixou minha calcinha. Ele faz um esquema, assim, que para ele não ser pego, então ele chama as pessoas, leva para um determinado lugar e ali faz várias práticas, assim, coisas que a gente nunca pensou em fazer, ele faz a gente fazer. Orgias sexuais? Isso. Como é que são? Com homem e mulher, tudo junto. O senhor participou disso? Participei. Ele assiste, depois participa. E a senhora participava porque queria ou porque era obrigado? Obrigado. Obrigado por quê? Porque se você não fizer o que eu quero, você vai ser expulsa da minha igreja. Você vai Isso era falado diretamente? Diretamente. Você vai ser desligado e você vai ter uma vida miserável, você vai morrer e você vai... Uma pessoa que se diz de Deus falando isso pra você todos os dias. E por que durante tanto tempo ninguém o denunciou? Porque assim, muita gente tem medo dele. Hoje em dia, eu sei porque ele chegou a me ameaçar. Depois de alguns anos, depois, não foi só isso que aconteceu. E depois ele me ameaçou mesmo. Ele me chamou dentro do quarto dele e falou pra mim, falou assim, ó, o dia que você contar isso pra alguém, eu vou te destruir. Você entendeu? Falou assim pra mim, olhando no meu olho. E eu assim, eu nunca pensei de ouvir isso dele, nunca pensei. Ele falou, eu vou te destruir, eu vou acabar com você. Segundo as testemunhas, os abusos aconteciam principalmente no templo da Assembleia de Deus nos últimos dias. Na sede, homens e mulheres dividem dormitórios diferentes. Esse anão era traficante. Tenho ele filmado com furgão metralhadora. Quem você era? Eu era o traficante. Na favela, eu era o tal. Capaz de qualquer coisa? Pra matar, morrer, era o tal. Você podia fazer qualquer coisa? Qualquer coisa. Todos aqui vivem mediante regras. Mediante regras. Que regras são essas? Aqui eles não podem beber, nem fumar, nem prostituir. Eles aqui não vê televisão, não usa jornais, nem revistas. Não é que não seja, não é que eles são obrigados a fazer isso.
é para que eles possam ter uma terapia espiritual. E aparecem também denúncias de violência contra crianças. Uma delas, de 9 anos, relata que foi agredida diversas vezes por não ter um comportamento considerado adequado por Marcos Pereira. O que o pastor Marcos Pereira fez para você? Ele pegava o cinto, essas coisas, começava a me bater. Bater por que razão? Porque às vezes eu não comia comida, eu vomitava ou alguma coisa assim. E ele batia com força? Uhum. Não era apenas uma palmada educativa? Não. Ele fez isso com outras crianças também? Fez. Você viu? Uhum. Por que razão que ele bateu em outras crianças? Sei lá, porque às vezes elas pintavam unha, eu cortava o cabelo, ia de rabo de cavalo pra escola, alguma coisa assim. Por essas razões, o que ele fazia? Ele pegava, batia o cinto e começava a bater nelas. Quantas vezes ele te bateu? Perdi a conta. Esse ex-membro da igreja também fala sobre abusos sexuais. Qual foi o fato mais grave que você presenciou? Ele abusando sexualmente de menor. Nesse ponto, a entrevista do ex-membro da Assembleia de Deus nos últimos dias ganha tons ainda mais graves. Vi e ouvi. Segundo ele, o pastor Marcos Pereira teria ordenado o assassinato de inimigos. Assassinatos que teriam mesmo se concretizado. Você confirma que presenciou o pastor Marcos Pereira ordenando 4 execuções? Confirmo. Quem eram essas 4 pessoas? Uma mulher e 3 homens que sabiam demais. E a mulher por que razão? Porque ela não queria sair com ele. Você pretende confirmar isso à justiça? Pretendo. Absolutamente. Com todos os detalhes? Com todos os detalhes que eu sei. Você não tem qualquer dúvida de que essas execuções de fato aconteceram? Não tenho dúvida nenhuma. Foi aqui na sede principal da Assembleia de Deus nos últimos dias, em São João de Meriti, que o pastor Marcos Pereira deu sua única entrevista sobre as sérias acusações. Foi uma conversa tensa, que incluiu até mesmo a pressão dos fiéis em uma igreja lotada. Você acompanha agora trechos inéditos dessa entrevista e tudo que a envolveu. Baixada Fluminense, tarde de terça-feira. Entrevista finalmente marcada. O pastor Marcos Pereira promete responder às mais duras questões. Estamos à sede da Assembleia de Deus nos últimos dias. Somos levados até o elevador. E então, a sala onde o líder religioso costuma receber seus convidados. No estilo Marcos Pereira em cada detalhe. Enquanto aguardamos a chegada de Marcos Pereira, são mostrados vídeos de suas ações recentes, sempre identificadas como proezas pelos pastores, membros da igreja, assessores e familiares, que a essa altura já tomam conta do local. Seu trabalho social é repetidamente enaltecido, até que o próprio pastor Marcos Pereira aparece. Ele rapidamente nos mostra a imagem de um menino de 10 anos que fala emocionado que o líder da igreja está sendo vítima de uma guerra espiritual. Chegou a hora. Tá certo, eu posso perguntar o que eu quiser. Pode perguntar o que você quiser. Não tem restrição, Não tem censura. Tá bom, vamos lá. Marcos Pereira então nos leva para o local onde vai aceitar responder minhas perguntas. Para minha surpresa, é aqui, no centro de uma igreja lotada de seus seguidores, com a pressão de centenas de olhares. E sempre, é claro, com sua câmera nos seguindo. Achei melhor nós fazíamos essa resposta juntos. São perguntas baseadas em testemunhas, basicamente. Então, eu peço desculpas se as perguntas não são exatamente agradáveis, mas faz parte do meu trabalho. Estamos realizando essa entrevista aqui na Igreja do Pastor. Ele fez questão que a entrevista acontecesse aqui, diante dos seus fiéis. Pastor Marcos Pereira, o senhor prega a verdade, a virtude. O senhor está traindo aquilo que o senhor prega aqui dentro? Olha, aqui eu pelo fruto conhece a árvore. Você está vendo que o trabalho é um trabalho tão forte, tão real, que nas entrevistas que você já me fez, você viu
que tem transformado vida. Então é um trabalho que é verdadeiro. O senhor abusou sexualmente de alguma mulher da sua igreja? Eu quero lhe falar uma coisa bem clara. Nunca abusei de mulher nenhuma. E começou a alisar o meu braço, aí começou a alisar, passar a mão por baixo do meu vestido, que na época não era nem roupão, passou a mão por debaixo do meu vestido, colocou a mão dentro, aí quando ele foi colocar a mão dentro da minha calcinha, ele falou, não, eu não vou fazer nada com você, não. Abre aspas, o que ela disse. Eu pedia, implorava para que ele parasse. Ele dizia que não havia qualquer tipo de problema. E ela chora muito ao falar tudo isso. E que o senhor teria dito que tudo seria muito rápido. E que não haveria problema. Que mesmo pedindo, ele continuou. Fiquei orando, falando... Pedindo a Deus que não tivesse nenhum espírito aqui. Aí ele me pegou, mandou deitar de bruços. Aí quando ele mandou deitar de bruços, eu falei que não. Aí ele pegou e falou, eu não vou fazer nada com você não, pode confiar em mim. Aí eu tentei minha nervosa. E quando eu virei, que eu olhei pro rosto dele, ele abaixou minha calcinha. Existe registro de algum abuso aqui? De registro de ocorrência de abuso? Nenhum. Se eu houvesse algum tipo de abuso aqui, eu achei que eu ia trazer minhas filhas para morar aqui, menores. O que aconteceu comigo dentro do seio da minha igreja foi eu justamente me consertei com a minha igreja, que foram tentações que qualquer homem natural tem. O senhor teve essas tentações? Qualquer homem natural, ele é tentado. Isso é coisa interna da minha igreja. Algo com o qual o senhor teve que conviver? Tem que conviver até o dia de hoje. Porque um homem natural, ele tem as suas tentações carnais. E o senhor admite que teve essas tentações? Lógico, sempre tive. Até agora, por exemplo, se eu botar minha mente ligada a alguma coisa, você tem tensões carnais, mas não significa isto que eu abusei de qualquer mulher. O senhor usou o seu poder dentro da igreja para abusar das fiéis? Essa palavra você está dizendo. Nunca tive necessidade de usar poder algum ou ensinamento bíblico para abusar de alguma mulher. Tentações carnais, sim, mas as ações não. Qualquer líder espiritual tem. O senhor ordenou a morte de 4 pessoas, de 4 inimigos seus? Por que tu me mostra? Onde é que está os defuntos? Onde está a morte? Se eu ordenei alguma coisa, tem que ter morte. Quem eram essas 4 pessoas? Uma mulher e 3 homens que sabiam demais. E a mulher por que razão? Porque ela não queria sair com ele. E se esses corpos aparecerem? Se os corpos aparecerem, a justiça vai ver se foi o pastor Marcos ou não foi o pastor Marcos. Para isso nós temos as autoridades competentes desse estado e desse país. Você não tem qualquer dúvida de que essas execuções de fato aconteceram? Não tenho dúvida nenhuma. Por 3 vezes dentro da comunidade, os traficantes tentaram me matar, me executar, entendeu? Por ele ter levado na comunidade lá o toque, dizer que eu era X9 da polícia. O senhor alguma vez ordenou a morte de algum desafeto, algum inimigo? Eu desejei que Satanás saísse do corpo das pessoas e elas nascessem de novo. Isso eu ordeno. O senhor abusou sexualmente de alguma mulher da sua igreja? Eu quero lhe falar uma coisa bem clara. Nunca abusei de mulher nenhuma. O que aconteceu comigo dentro do seio da minha igreja foi eu justamente me consertei com a minha igreja, que foram tentações que qualquer homem natural tem. Isso não existe. A seguir, o senhor abusa de menores? Eu gostaria que o senhor afirmasse de uma forma mais clara, né? O senhor abusa de menores? Bem claro. Não! Jamais? Jamais. As testemunhas afirmam que o senhor abusa. As testemunhas afirmam, então, que eles apliquem e levem para onde eles querem levar, porque está aí a igreja, está aqui pessoas, tem crianças aqui que casaram aqui, cresceram aqui, são famílias que estão aqui, pessoas que iniciaram aqui com 12 anos, com 13 anos, 14 anos, que estão aqui até hoje. A igreja existe há 20 e poucos anos. O senhor costuma promover orgias sexuais com membros da sua igreja e quem não quer participar é ameaçado de morte? Cabrini, isso aí eu não vou nem lhe responder. Não, mas a acusação é essa. A acusação é essa, então você, pelo trabalho, pelo que você conhece, é uma pergunta até sim, então, mas sem sentido. Então, lógico que não, né, Cabrini?
jamais, nada. Jamais. Membros da igreja se recusam a aceitar as acusações contra o pastor. Você acredita nas acusações? Não. Por quê? Mentira, pô. Tudo mentira. O cara é sério. Faz um trabalho sério, pô. Tudo mentira, pô. Pastores e missionários usam inspiração bíblica para defender o líder da igreja. A gente vê que Paulo foi preso, José foi preso, Estevão foi preso, Silas foi preso. Todos os grandes homens de Deus que estão na Bíblia passaram por isso. Foram acusados, foram forjados com falsos testemunhos e depois viram a glória de Deus. Por isso, essa é a nossa paz. E usam o clima de comoção para tentar aumentar a arrecadação da igreja. Os dízimos. Meu pai é o profeta desta geração. A reputação do seu pai não fica prejudicada? De maneira nenhuma. Isso é o nome do Senhor sendo glorificado através da vida deste grande homem de Deus, que é idôneo, que é um homem sério, que tem compromisso com a família, tem compromisso com a igreja, tem compromisso com a sociedade. Nunca, não existe provas para denegrir. Não existe prova. O senhor tem absoluta certeza de que nada será provado contra o senhor? Tenho certeza. Por quê? Porque minha vida, ela é uma vida de transformação séria. Eu, antes de ser evangélico, eu nunca fui indiciado em nenhum inquérito, em nenhum processo. Ainda mais agora que eu tenho conhecimento da palavra. E mesmo relação sexual consentida, o senhor jamais manteve com membros da igreja? Jamais mantive, a não ser com a minha esposa. Só com a sua esposa? Só com a minha esposa. Se a gente fizer essa pergunta para todas as fiéis, para todas as pessoas, ninguém jamais aqui teria sido abusado por senhor? Pode perguntar. Ninguém jamais? Jamais. O senhor tem total segurança de que não apareceria uma pessoa que levantaria a mão e falaria não? Com certeza, pode fazer a pergunta. Sim. Alguém aqui foi abusada sexualmente pelo pastor? Fala alto! Só foi ajudado. Quem tinha o problema eram as mulheres de estarem possuídas, estarem demoniadas. A única forma de as pessoas serem libertadas daquele demônio seria tendo relações sexuais com uma pessoa santa. A seguir, aqui na sua igreja, o senhor prega a verdade e a virtude. O senhor está traindo o que o senhor prega aqui dentro? Pastor Marcos Pereira, o senhor está sendo acusado de ter relações profundas com o crime organizado. Quais são, de fato, as suas relações com o crime organizado aqui no Rio? A relação minha com o crime organizado é ir lá e tirar o traficante, o homicida, e transformar ele, que eu tenho aqui, inclusive, dos anos 90 até a data de hoje, pessoas que foram recuperadas. Essa é a minha relação com o tráfico. Transformar o traficante numa nova criatura. Ele até então, ele quer que o cara saia do tráfico, mas de interesse no dinheiro do cara, entendeu? Logo quando o traficante sai e chega e vem até a igreja dele, ele cobra logo de imediato os 10% de tudo que o cara tem do crime. Desde o momento que ele está no crime, o dinheiro é dirigido de coisas erradas, ele não pode ficar... Ele não pode ficar? Não. Mesmo se pagar 10% do senhor? Não, isso aí eu vou lhe explicar para você entender. Não existe pecado grande nem pecado pequeno. Desde o momento que o ministro, ele da saúde, e ele tira o dinheiro da saúde, burla esse dinheiro da saúde, é um dinheiro errado tanto como o do traficante. Se o traficante se converter de tudo que ele cometeu, de tudo que ele fez errado, e ele, do trabalho dele, que ele levou tiro, ele assaltou, ele roubou, ele tem algumas coisas dele, automaticamente é o suor dele, é o trabalho dele que estava na ignorância. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então ele foi transformado. Ele não vai jogar o dinheiro dele fora, não tinha que jogar o corpo dele fora, o olho dele fora, que ele era traficante. As coisas que ele tem, ele pode ser purificada, ele pode realmente, se ele congregar em alguma instituição, ou evangélica ou não evangélica, e ele quiser ofertar, nenhum líder pode negar essa oferta. Quais são os seus poderes? O meu poder é transformar a vida, tirar pessoas da Cracolândia, tirar pessoas da mendigaria, tirar a prostituta, transformar homossexuais. Esse é o poder que Deus me deu. As testemunhas afirmam que o senhor tem orquestrado ações criminosas para depois aparecer como herói. Isso tem acontecido? De forma nenhuma. Você presenciou o pastor dando ordens para atos criminosos? Presenciei e confirmo isso. Que atos? Atos. 2006, 2009, 2010.
tocar fogos nos carros, em ônibus. Muitas pessoas morreram por causa disso. E ele que deu ordem aos traficantes para poder fazer isso, para ele vir aparecer na mídia, para tocar o terror no Rio de Janeiro. Isso é uma farsa, uma mentira bem clara, que isso não procede, porque eu visitava pelo vidro. E o vidro não tem escuta, né? E se eu tivesse falado alguma coisa dessa natureza, a SEAB tem o serviço de inteligência, levaria até as autoridades civis e automaticamente eu estaria preso. Ele sempre fala o seguinte: pô, faz a bagunça, depois eu apareço para apaziguar tudo, para todo mundo ver que eu sou o cara, eu sou o pastor que chego com a solução. O senhor se prestou a ser pombo-correio de bandido? Isso nunca. Sim, a única coisa que eu fiz com os bandidos é dizer para eles não matar, não roubar, largar as drogas. Transmitir informação? Nunca. Isso não existe. Você viu isso? Ouvi e vi. Como que um bandido, um traficante, vai obedecer uma ordem minha para me aparecer como negociador? Nenhum traficante faria isto. Isso é uma mentira, uma farsa. Muito pelo contrário. Sou contra a arma, a maconha, a cocaína e qualquer tipo de rebelião. Segundo pessoas que conviveram com o senhor, os seus resgates seriam uma farsa. Não, não é uma farsa. O senhor acha que consegue provar isso com certeza? Com certeza. E o que o senhor diz da declaração do homem que foi seu braço direito durante tanto tempo, dizendo que tudo é uma farsa, tudo é para impressionar os chefes? Ele falava, pô, essa pessoa nem parece que foi tirada da morte. Pô, que isso, rapaz? Tinha que pedir pros traficantes para poder bater nela, dar uma surra nela. Para ter uma ideia, tem um rapaz sentado aqui em frente, que esse rapaz foi resgatado da morte, estava dentro da mala de um carro, eu não o conhecia. E por um acaso, eu estive na comunidade e ele estava amarrado dentro de uma mala para ser morto. Ele está aqui como testemunha sólida e tem vários aqui que foram tirados da morte. Por que o senhor condicionou a realização dessa entrevista a ela ser realizada diante dos seus fiéis? Para que todos que vissem a entrevista saibam do trabalho social puro e genuíno que eu faço junto às penitenciárias, às Cracolândia, no mundo da mendigaria. E para mim a pessoa saber que eu moro aqui no meio da comunidade, eu moro aqui em cima da igreja. Eu moro juntamente com essas pessoas que foram extraídas do submundo do crime. A polícia está convencida do envolvimento de Marcos Pereira nos crimes. Mas o líder da Igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias afirma ser inocente. Ainda não há previsão para a realização do julgamento na Justiça dos Homens. Por enquanto, Marcos Pereira segue aqui, preso preventivamente. Aqui, Roberto Cabrini. E este foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.